Salve, salve pessoal, aqui é Rafa Barreiro, seu preparador vocal. Esse é o canal Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal. Se você ainda não é inscrito aqui, tem bastante análise de cantores e aulas gratuitas aqui no canal, tá bom? Hoje eu vou fazer uma análise e um react da música Além do Rio Azul com o cantor Paulo Neto. Me indicaram esse cantor e eu tô curioso para saber, para ver como é que é a voz dele. Então bora lá para fazer o react do Paulo Neto, vamos lá. Além do Rio Azul, onde as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais. Uau, eu não estava esperando essa voz, senhor Paulo Neto. Você é bem mocinho, né? Bem novinho e tem uma voz já madura de cantor já de muito tempo. As coisas que eu mais achei interessantes são a afinação dele e o timbre que me remete a cantores cantores gringos e não cantores brasileiros. Tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Uau, ele está usando a voz dele no médio grave. Ele não tem um grave tão poderoso porque ele é um tenor realmente mais agudo. Lembrando que o grupo dos tenores é um grupo que tem várias classificações. Você pode ter um tenor mais pesado, mais dramático, que é um tenor quase barítono, né? Ou um baritenor. Lembrando que o barítono está dentro do grupo dos tenores, tá? E ele não é um tenor pesado. Ele é um tenor bem mais agudo, bem mais leve, mas ele está usando essa voz na região do médio grave, bem legal. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Para! Não há... É o Dó 5 que ele está usando, vamos ver. Uma oitava acima do que eu estou fazendo. Não haverá. Uau, muito bem. Esse Dó 5 é o Dó mais badalado dos tenores, né? Essa nota é de extrema dificuldade e ele faz de uma maneira super easy, fácil demais. Nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Qual? Queria comentar com vocês, ele fez agora um Ré 5, lembrando que eu uso o Dó central como Dó 4, então pode ter alguma divergência, porque aqui no Brasil se usa normalmente o Dó 3 como Dó central. Eu estou usando o Dó 4 como Dó central. Ele está fazendo aqui o Ré 5 na voz de cabeça muito cheia. O que me chama mais atenção é que ele tem uma voz super potente na área da transição dos tenores. Ele vai sem medo. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim.
desenhos bonitos, hein? Usando já a terceira transição dos tenores, mais agudo ainda que aquele Dó 5, para fazer os desenhos. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu. Como ele tem um desenho, os melismas e os desenhos são bem econômicos, mas são bem bonitos. E tem vários momentos que o timbre dele se mistura com um timbre de voz feminina, lógico, porque ele está trabalhando numa região em que as sopranos estão cantando. A primeira transição das sopranos, já é a segunda transição da voz masculina, terceira transição dos homens, segunda transição das vozes femininas. Então, os registros vão se encontrando e também as classificações. E ele tem isso lindamente, determinadas notas que ele ataca, me lembra voz feminina, e isso para o cantor é maravilhoso conseguir alcançar essas regiões muito agudas. Além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor. Uou! Nunca mais. Gostei desse tecladista, hein? Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Uau! Que coisa linda! Paulo! Essa nota em que ele está brincando e fazendo junto com os vibratos e os ataques, ele está tocando aí ela 2, 3 vezes, cantando essa nota, é o Fá 5, já na terceira transição dos homens. Muitos cantores nem chegam no final da segunda área de passagem dos tenores. Muitos cantores nem conseguem cruzar a primeira área de passagem, que estão ainda em treinamento. Mas ele faz esse Fá muito tranquilo. E é impressionante porque soa uma voz feminina, porque ele está na região em que uma soprano está cantando ali livremente. Que arranjo lindo, que nota bem escolhida. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Meu Deus. Vocês ouviram aí o yodel, né? O falseto aparecendo no final, porque o yodel é essa quebra brusca de um registro para o outro. Voz de peito para o falseto. Então gera essa sensação legal quando você sabe fazer esse yodel, né? É um mecanismo que muda. Você muda ali o que está acontecendo entre as pregas vocais. O mecanismo vai mudar. Nunca mais. Rapaz, você é um menino. Não faça isso com nós, homens velhos. Você é uma criança cantando desse jeito, cara. Que coisa linda. Parabéns. Pessoal, que voz. Da onde veio você, Paulo?
Que voz linda, cara, que interpretação linda. Vamos ver juntos aqui onde foi essa última nota, talvez ali na terceira passagem. Vamos ver juntos aqui. Ele ainda usa o Fá. É o noite, uma oitava acima do que eu estou fazendo. Noite. Ele está usando o Fá 5, que eu já falei para vocês que é dificílimo de fazer. Quebrando de novo. Nós nos encontraremos além do Rio Azul. Uau! Tô arrepiado, gente. Que coisa maravilhosa. Como o canto é uma das artes mais interessantes, né? Eu vivo de canto, né? Como professor e preparador vocal há mais de 25 anos, né? Puxar a sardinha para o meu lado aqui fica meio chato, fica meio bobo, mas o canto é uma arte realmente incrível, incrível. As pessoas, a gente fica paralisado quando vê um cantor desse gabarito, desse naipe, cantando desse jeito e tão novinho, tão novinho. Parabéns, Paulo. Gente, se vocês gostaram também do Paulo, não conheciam, ou querem mais músicas dele aqui, ou de outros cantores, podem colocar nos comentários aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa um joinha e também ativa o sininho da notificação, que eu mando vídeos sempre aqui no YouTube e lives também sobre canto, tá bom? Muito bom. Parabéns, Paulo. Fiquei impressionado com essa música, que é uma música antiga já, né? É uma versão cover de uma música muito antiga, mas que é maravilhosa. Obrigado a todos vocês, a gente se vê na próxima. Valeu!